Está todo mundo participando. CEMED. Amados irmãos, a paz do Senhor. Eu quero nesse instante fazer-lhe um convite todo especial, pois permitindo Deus, nos dias 13 a 16 de março, nós estaremos realizando aqui no Belém o 11º Congresso Nacional da Escola Dominical. E você, meu irmão, aluno da Escola Dominical, professor da Escola Dominical, superintendente da Escola Dominical, obreiros, pastores, enfim, todos nós estamos convidados para participar deste grande congresso, porque ele trará para todos nós uma boa orientação do trabalho que nós realizamos para o Senhor na Escola Dominical. Eu quero dizer a vocês da importância desta reunião. Há 82 anos eu sou aluno da Escola Dominical e como eu me sinto feliz e quero mais lhe dizer que eu ainda me lembro de alguns conselhos que o meu professor da 6ª classe da Escola Dominical em Fortaleza do Ceará, há 82 anos atrás. Então, meus amigos, veja que importância. Ficará gravado no seu coração, na sua mente, tão importantes orientações para a Escola Dominical. 13 a 16 de março, eu espero por você para abraçar-lhe, para participarmos juntos do 11º Congresso Nacional da Escola Dominical. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 1. Um convite à autenticidade. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, prezado superintendente da Escola Dominical, professores, queridos alunos, estamos iniciando mais um trimestre das lições bíblicas da nossa casa publicadora. Nesse trimestre, que é o primeiro trimestre desse ano de 2025, nós estaremos estudando sobre a carta de Tiago, sobre a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E eu quero, já nessa primeira aula, lhe fazer um convite para você adquirir um livro de apoio. Esse livro de apoio é fundamental para o estudo desse trimestre. Por quê? Porque ele vai ampliar as discussões que a revista vai propor. E em cada capítulo desse livro, você tem uma aplicação prática. Como você poderia colocar em prática na sua igreja local, na sua vida, essas informações, essas orientações que o apóstolo Tiago nos traz. Então, adquira o livro nas lojas CPAD ou pelo site de venda da nossa casa publicadora, que você será abençoado. Bem, esta nossa lição, a primeira lição, ela vai falar sobre a autenticidade. Um convite à autenticidade. O nosso texto principal está em Salmos 51, no verso 6, que diz: Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E o resumo da lição: a autenticidade da fé cristã é a chave para uma vida plena com Deus. É importante que você, professor, possa estar focando no início da aula essas ideias que o texto principal apresenta e que o resumo da lição nos traz. Por quê? Porque isso vai lhe dar um rumo muito bom na sua aula. A nossa leitura em classe, ou texto bíblico desta primeira lição, se encontra em Tiago, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4. Nesta primeira lição,
nós temos alguns objetivos e você, professor, precisa estar atento a esses objetivos, que vai ser o mapa para que você tenha uma boa lição com os seus alunos. Primeiro, você precisa apresentar a autoria, o contexto histórico, o estilo e a estrutura da carta do apóstolo Tiago. Por que isso é importante? Porque há contestações na teologia sobre a autoria de Tiago, irmão de Jesus. Então é importante que você tenha essa informação para poder responder a questionamento dos seus alunos. Também você precisa explicar o propósito e a atualidade da carta de Tiago. A carta de Tiago, na verdade, é como se fosse Provérbios do Novo Testamento. A literatura sapiencial do Antigo Testamento, ela está representada nesta carta do apóstolo Tiago. E você também precisa destacar a importância desta carta para os dias de hoje. Então, vou repetir para fixar na sua mente. Você precisa apresentar a autoria, o contexto histórico, o estilo e a estrutura desta carta. Você precisa explicar aos seus alunos o propósito e a atualidade da carta de Tiago. E você precisa destacar a importância da carta de Tiago. Bem, então, como eu disse, nesse trimestre nós estaremos em uma jornada junto a esta carta muito prática de Tiago, o irmão de Jesus, que busca encorajar os cristãos que estavam dispersos, muito possivelmente, após a perseguição narrada em Atos no capítulo 8, esses judeus cristãos são espalhados e Tiago busca encorajá-los a enfrentarem esta perseguição e essa terra hostil que eles estavam vivendo nas suas peregrinações. Então, nesta primeira lição, nós veremos a autoria, os destinatários, a importância e o propósito desta carta de Tiago. Então, no nosso primeiro ponto, nós vamos falar diretamente sobre a carta e sobre a autoria. A carta de Tiago, ela é atribuída a Tiago, irmão de Jesus, conhecido como Tiago o Justo, líder da igreja de Jerusalém. É fato comum entre os teólogos, especialmente os teólogos conservadores, de apresentarmos que Tiago, irmão de Jesus, não creu em Jesus inicialmente no ministério terreno de Cristo. E aí você vai ter o texto de João, no capítulo 7, no versículo 5. Porém, após abraçar a fé cristã, muito provavelmente, quando Jesus lhe apareceu após a ressurreição, que Paulo trata sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 7, então Tiago se torna uma grande liderança da igreja cristã. E o contexto histórico desta carta data mais ou menos entre o ano 45 e o ano 49 depois de Cristo. Por que nós colocamos nesse período? Porque é um período anterior ao próprio concílio que a igreja de Jerusalém fez e que o próprio Tiago ele presidiu. Então nós não temos na carta de Tiago, por exemplo, informações abertas sobre os gentios. Tiago não traz nenhuma saudação específica a esses gentios, mas ele vai falar sobre as 12 tribos dispersas. Então, é de se levar em consideração que aquele que presidiu o Conselho de Jerusalém, caso houvesse escrito esta carta posterior ao concílio, ele teria algumas palavras para esses gentios. Bem, no livro de apoio, especialmente na página 7, 8 e 9, vai tratar algumas questões sobre a autoria.
E eu quero fazer uma citação direta aqui sobre alguns pais da igreja que vão defender a autoria de Tiago. E você vai encontrar isso no livro de apoio. Por exemplo, a tradição histórica da igreja primitiva apoia fortemente a autoria de Tiago, irmão de Jesus. Eusébio de Cesareia, por exemplo, no livro lançado pela Casa Publicadora, Eusébio de Cesareia, um dos primeiros historiadores da igreja, no livro História Eclesiástica, ele vai identificar Tiago, o irmão de Jesus, como autor desta carta. E é muito interessante que ele vai colocar Tiago como líder da igreja em Jerusalém e que era respeitado tanto pelos judeus cristãos quanto pelos judeus não cristãos pela sua idoneidade. E olha um testemunho que Eusébio de Cesareia relata. Ele diz que Tiago entrava sozinho no templo e mantinha-se de joelhos, suplicando perdão para o povo, de tal modo que os seus joelhos se calejaram, assemelhando-se a couro dos camelos, porque se prostrava sempre de joelhos, adorando a Deus e pedindo perdão pelo povo. Daí, Tiago ser conhecido também como Tiago, joelho de camelo. Orígenes, um dos pais da igreja, também atribuiu a carta de Tiago, irmão de Jesus. Esses testemunhos da igreja primitiva são significativos. Por quê? Porque eles refletem a crença e a aceitação das primeiras comunidades cristãs. Então é um problema, às vezes hoje, de alguns teólogos contemporâneos que negam esses testemunhos desses primeiros pais, primeiros líderes da igreja cristã, que estavam muito mais próximos do acontecimento do que nós estamos hoje. Então, no livro de apoio, você vai ter essas informações mais detalhadas. Você também vai perceber o estilo e a estrutura da carta de Tiago, que é direto e prático, como um líder pastoral preocupado com a vida cotidiana dos crentes. No livro de apoio também a gente apresenta alguns paralelos com os ensinos de Jesus, especialmente com os encontrados no Sermão do Monte. E você vai ter uma série de informações, uma tabela que vai falar sobre pureza de coração e humildade, oração e dependência de Deus, tratamento dos pobres e dos oprimidos, sobre o controle da língua que Tiago fala no seu texto, que Jesus também fala, e vai falar sobre a lei do amor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você vai encontrar esses paralelos com os ensinos de Jesus. Isso fala do estilo e da estrutura desta carta. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos estudar sobre propósito e atualidade da carta de Tiago. Nós falamos logo nesta introdução que o principal propósito é incentivar os cristãos daquela época e de todas as épocas, inclusive no nosso tempo hoje, incentivá-los a amadurecerem na fé, enfrentando as provações com alegria, sabendo que a prova da fé produz a paciência. Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4, nos ensina isso. E esse chamado ao crescimento espiritual é central em todo o texto de Tiago. Então você, professor, precisa incentivar os seus alunos e aplicar na vida cotidiana esses ensinos do apóstolo Tiago, que é exatamente o subponto 2, que é uma aplicação prática.
porque os ensinamentos de Tiago são extremamente práticos e abordam questões como o controle da língua, sobre o auxílio aos pobres, não amar as riquezas deste mundo, e que são temas relevantes em nossa vida diária e mostra a atualidade desta carta. Por fim, nesse ponto 2, que é algo forte para a nossa lição, é o convite à autenticidade, e que nós vamos entender, e você precisa tratar isso com os seus alunos, sobre esse convite à autenticidade. O que é a autenticidade? Você pode perguntar a eles o que eles entendem por autenticidade. O que é uma pessoa autêntica, por exemplo? Como que podemos tratar ou compreender a autenticidade? A autenticidade, conforme tratamos na nossa lição, é a prática de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, mantendo a coerência entre as crenças, valores e ações. Então você não tem como ser autêntico quando você é incoerente. A autenticidade, ela é oposta à incoerência. Então não adianta você falar de determinadas crenças, mas não expressar isso nos seus valores e nas suas ações. Você se torna uma pessoa hipócrita. Então a carta de Tiago nos chama diretamente e nos desafia a essa autenticidade. E isto é uma qualidade que promove a integridade pessoal, relacionamentos saudáveis e uma vida plena em Cristo. A autenticidade na vida espiritual fala sobre praticar a fé de maneira que realmente possa ressoar com a crença que nós temos em Cristo. E não apenas seguir tradições por rituais, né? A gente costuma dizer que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Filho de crente também precisa se converter, entender que é pecador e ter a sua vida transformada por Jesus Cristo. No ponto 3, vai falar sobre a importância da carta de Tiago. Então vai falar sobre os destinatários, capítulo 1, versículo 1, que são as 12 tribos dispersas entre as nações, como nós já tratamos aqui, e vai falar no subponto 2 sobre a relevância da carta de Tiago para a igreja primitiva. A carta de Tiago servia como um guia moral e espiritual, ajudando cristãos a manterem sua fé em meio às provações. Como eu disse, o mundo não apenas era para os primeiros leitores de Tiago, mas também é para todos nós um lugar hostil. O mundo não nos ama. Jesus Cristo disse isso, que o mundo não nos amaria, porque não amou a Ele. Nós não somos do mundo, então o mundo não nos ama. Nós somos peregrinos, somos forasteiros. Tiago, assim como Pedro, escreve para esses forasteiros caminhando por uma terra hostil. E ele vai falar sobre isso, sobre vencer as provações e vencer as tentações. Isso é relevante para nós hoje. O subponto 3 desta lição vai falar sobre a sua contemporaneidade. Se você pegar o livro de apoio, na página de número 17 em diante, tem uma parte inteira sobre questões contemporâneas. E eu vou fazer uma síntese de ideologias modernas e como que elas tentam se utilizar da carta de Tiago, né? Por exemplo, você tem algumas que nós chamamos de teologias de minoria. Você tem teologia da libertação, teologia negra, teologia da favela, que tem tentado reinterpretar as Escrituras à luz de ideologias modernas. Porém, nenhum argumento pode submeter a palavra de Deus a essas ideologias ou a qualquer outra ideologia. É um erro
fundamental que distorce a mensagem central das Escrituras. O Evangelho não está sujeito à ideologia da moda, do tempo. O Evangelho é superior a essas ideologias. O Evangelho não se submete a esses princípios ou a ideologia, seja ela política, social, econômica, não importa. O Evangelho é muito maior, é muito mais amplo do que tudo isso. E a carta de Tiago tem uma mensagem pastoral que aborda essas questões práticas da vida cristã. Então, a partir da página 17, eu vou falar, por exemplo, sobre a luta de classes e a carta de Tiago. Vou falar sobre a teologia da libertação e teologias contemporâneas. Vou falar sobre a teologia negra. Vou falar sobre por que não podemos submeter a carta de Tiago, ou a Escritura como um todo, à moda do dia. Teologia feminista e muitas outras dentro dessas questões contemporâneas. Bem, além disso, a carta de Tiago, nós encontraremos nela temas relevantes, como, por exemplo, o controle da língua, a importância da oração, a paciência nas provações, capítulo 1, versículo 19 ao 27, capítulo 3, versículo 1 ao 12, temos ótimas informações a respeito disso. Então, meus queridos, para encerrarmos esta lição, você precisa focar com seus alunos que a ênfase de Tiago na autenticidade e na coerência entre a fé e as obras. É conhecido a expressão que Lutero usou como Tiago, uma epístola de palha, e questionou até a sua presença no Novo Testamento. Porque no período que Lutero viveu, questionando as indulgências, questionando as obras para a salvação, era como se entendesse que haveria uma contradição entre Tiago e Paulo, mas não há contradição nenhuma em relação a isso, né? Tiago vai apresentar a necessidade de uma fé que produz obras. E Paulo não questiona isso de forma nenhuma. Mas Tiago, ele faz essa ênfase na autenticidade e na coerência entre fé e obras. Desafia os crentes a viverem de maneira que reflitam verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. Uma das coisas que Tiago diz é: se você não ama o seu próximo que você vê, como você vai amar a Cristo que você não vê? Ou seja, Tiago preza pela coerência e nos desafia a ser coerente. Portanto, meu querido professor, você tem nesse trimestre um desafio muito grande de tratar com seus alunos sobre a autenticidade e sobre a coerência entre fé, obras, entre a sua prática cristã. Então, quero lhe convidar para seguir conosco nesse trimestre. Que Deus lhe abençoe.